Agora sim. Então, meninos e meninas, boa tarde. Vamos lá para a nossa aulinha de hoje falar sobre registro fóssil e semelhanças anatômicas. Prestem muita atenção. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da formação do planeta Terra. Tem gente com áudio ligado. Pronto. Retomar um pouquinho daquela parte que nós comentamos a respeito da formação do planeta Terra. Não foi com vocês, nem sei mais. Se não foi, eu falo agora. Conhecer os processos de fossilização, os documentos fósseis, além de identificar as evidências da evolução biológica no planeta Terra. Qualquer dúvida, como eu disse, podem interromper. Então, o planeta Terra, desde a sua origem, ele conserva as mesmas condições físicas e químicas. Vocês acham que desde que o planeta surgiu, ele é igual, ele não mudou, ele não passou por nenhuma transformação? Claro que não, ele está em constante evolução, em constante transformação. Assim como a diversidade biológica que está aqui no nosso planeta. A gente não tem mais dinossauros andando por aí. É uma evidência gigantesca, digamos assim, de que realmente a diversidade biológica ela mudou muito com o passar dos anos no nosso planeta. Então, a Terra primitiva, ela era formada principalmente por... Mas, gente, eu desativo o microfone, alguém ativa de novo. Metano, amônia, gás hidrogênio e vapor de água. Isso era a Terra primitiva. Não tinha camada de ozônio, era extremamente quente, com muita atividade vulcânica, não tinha oxigênio, não tinha gás carbônico. A água, ela não estava no estado líquido, tinha muito vapor de água. Como o planeta era muito quente, a água ela estava toda evaporada, né? Estava toda na forma de vapor. Então, essa seria a Terra primitiva. E aí, essa condição, esses elementos químicos aqui, eles estavam presentes, que eram os chomps, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses elementos eles estavam presentes no meio desse mar aqui de lava vulcânica, nesse vapor de água, na forma desses elementos químicos. Então, eu tinha aqui gás hidrogênio, metano, amônia e vapor de água. Isso daqui, esses gases, eles sofriam a ação dos raios elétricos, né? Tinham muitos raios, porque tinha muito vapor de água, formou várias tempestades, então tinha muita eletricidade. Tudo isso teria formado, então, aminoácidos. Então, esses elementos inorgânicos sofreram a ação da eletricidade, dos raios ali que caíam, e teria surgido os primeiros aminoácidos. Os aminoácidos, quando eles se unem, eles formam as proteínas. E o conjunto dessas proteínas teria formado a primeira estrutura que teria originado a vida na Terra, que seriam os coacervados, que eram aglomerados de proteínas. Então, olha, tinha esses gases espalhados, esses gases sofriam a ação da eletricidade, teriam formado os aminoácidos formaram as proteínas formaram os coacervados. E aí, gente, olha só, uma perguntinha aí para a gente movimentar um pouquinho. Qual desses gases não existia na atmosfera? Metano, ozônio, amônia ou hidrogênio? Alguém me responda, por favor. Ozônio, muito bem, tá até marcado aqui com a cor diferente, né? O ozônio tinha metano, amônia, gás, hidrogênio e vapor de água. E aí, pessoal, aquela estruturazinha lá, aquele coacervado, começou a evoluir. Isso, gente, milhões e milhões de anos passando. Começou a evoluir, começou a se diferenciar, começou a formar o DNA, primeiro o RNA, alguns acreditam, né? E aí começou a se alimentar do que tinha no meio, começou a crescer, reproduzir. E aí, a partir desse ponto, alguns desses seres começaram, isso, gente, ó, milhões e milhões de anos de mudanças, de evoluções, tá? E aí, começou a faltar alimento, e alguns seres começaram a produzir seu próprio alimento. Nesse intervalo que ele começou a produzir seu próprio alimento, começou a fazer fotossíntese, alguns desses seres, eles teriam liberado oxigênio para a atmosfera,
E aí algumas desses seres primitivos, dessas células primitivas, teria começado a usar esse oxigênio para produzir energia, porque produz uma quantidade muito maior de energia. E nisso, milhões e milhões de anos depois, ele começou a viver juntos, formando os pluricelulares. E milhões e milhões e milhões e milhões de anos depois, teria surgido os primeiros animais ali, verdadeiramente, né? E aí vieram os dinossauros e vieram todos os animais que a gente conhece. Então, essa é a teoria da evolução, que os primeiros seres, eles surgiram a partir de reações químicas desses gases da Terra primitiva em reação à radiação solar e a eletricidade dos raios. Teria acontecido uma chuva, né? Eles acreditam que como tinha muito vapor de água, se formou essas tempestades que teria chovido por anos consecutivos e teria resfriado todo o planeta. E aí resfriou o planeta e aí sim permitiu que toda essa evolução dessas células aí, dos coacervados, até formar todas as células que a gente conhece hoje, teria permitido então que isso acontecesse. Aqui, né, para vocês verem o Herrerasaurus, um dinossauro que viveu aproximadamente 200 milhões de anos atrás. Aqui o mamute, muito conhecido em vários filmes, com certeza vocês viram, foi um mamífero da mesma família dos elefantes e foi extinto há mais de 10 mil anos, justamente devido a essas mudanças climáticas do planeta, né? No caso dos dinossauros, um meteoro gigante caiu na região, lá no México, e isso teria levantado uma nuvem de poeira que cobriu o sol. As plantas precisam do sol para fazer fotossíntese, então, se não tem planta, o carnívoro morre porque não consegue. O herbívoro, né, morre porque não tem a planta, o carnívoro morre porque não tem o herbívoro para ele comer. E aí, né, aquela reação em cadeia, teve vários efeitos a partir disso que teria provocado essa extinção em massa. Bem resumidamente aqui. Aqui, a tartaruga gigante de Galápagos, que teria sido extinta há mais de 150 anos. Todos esses animais, eles viveram na Terra com relação a essa passagem de tempo aí, para mostrar que realmente acontecem essas mudanças, como eu falei para vocês. Aqui, dá uma olhadinha como eles acreditam que eram os homens, hominídeos, né? Os sapiens. 1,75 m, 70 quilos, pensamento abstrato, sofisticado e relações sociais complexas. O primeiro a ocupar todos os continentes, né, teria sido o Homo sapiens, que é esse daqui, que é o mais próximo. A teoria da evolução de Darwin, ela causou muita confusão. Não sei se não lembro se no texto que eu passei para vocês tinha isso, mas assim, porque ele falava que nós temos um ancestral comum com os macacos. E as pessoas imaginavam que ele estava falando que os macacos estavam virando pessoas, sabe? E assim, fizeram charges na época com o rosto de Darwin no corpo de um macaco. Não foi muito bem aceito na época, não, a teoria evolucionista dele da seleção natural. Então teve o Floresiensis, há 770 mil a 50 mil anos atrás. Aí veio depois a Naledi, Heidelbergenses, o homem Neandertal, que esse aqui também é mais conhecido, mais famoso, Denissovato, e o Homo sapiens, que teria evoluído então e formado os seres humanos. Acredita-se que a África foi o continente que gerou a humanidade, que os seres humanos surgiram na África, a partir dessas mutações e evoluções e adaptações e seleções naturais que a gente tem comentado durante as nossas aulas. Aqui, o Australopithecus sediba, ele teria mais ou menos 1,30 m, né? Pesava 30 quilos. Um dos australopithecus mais recentes viveu 1 milhão de anos atrás, depois dos afarenses, que é o nosso mais provável ancestral. O Homo erectus também está aqui, que é bem comentado também. Esses seriam ancestrais dos seres humanos, nossos ancestrais. Como é que a gente sabe, então? Por que as pessoas falam que nós viemos, então, desses ancestrais,
australopitecos, né? De todos esses homens de Neandertal e tudo. Por causa de alguns registros que os povos do passado deixaram. Por exemplo, a gente tem os fósseis. Vem do latim fósseis, que é tirado da terra, que são restos ou vestígios de animais, vegetais e outros organismos que viveram há milhões de anos e que foram naturalmente preservados em rochas sedimentares, fezes petrificadas, animais conservados no gelo e assim sucessivamente. Então existem vários vestígios desses povos, coisas que eles deixaram para nós e que foram sendo estudados com o passar do tempo, que criaram essas ideias, essas teorias evolucionistas que eu tenho comentado com vocês. Então, olha só para vocês verem, esses vestígios são fontes históricas de pesquisa muito importantes, em que permitiu dividir a pré-história em 2 períodos, de acordo principalmente com os tipos de ferramentas que eram utilizadas pelas pessoas daquela época. Então, teve o período paleolítico, até 10.000 a.C., e o período neolítico, que foi de 10.000 a 4.000 a.C. Então, eles deixavam essas pinturas nas cavernas, por exemplo, e dava para a gente, a partir daqui, ter uma noção de como que era, por exemplo, como que eles se alimentavam, o que eles caçavam aqui, né? Dá para a gente ver aqui, por exemplo, um arco, aqui um animalzinho que talvez, provavelmente pode ser até com relação à domesticação de alguns animais. Então, assim, foram vários vestígios que eles deixaram muito, muito interessantes, que permitem a gente entender um pouco como que eles viveram nessa época, né? Os famosos homens das cavernas. Ao morrer, o corpo de organismos ele passa pelo processo chamado de decomposição, que é feita por fungos e bactérias. O que resta são ossos e o material ele é soterrado. Acontece o processo de sedimentação e isso é levado ali pela água. A água ela vai levando sedimentos, que é terra, pedra, né? E isso vai enterrando estes organismos. E eles ficam presos ali entre as camadas de rochas, entre as camadas aqui, e permite, por exemplo, fazer uma datação de que período mais ou menos aquele fóssil viveu, quanto tempo atrás. Existem outras técnicas como a datação de carbono, né? A quantidade de carbono que vai se decompondo ali. Então, existem várias técnicas para entender e descobrir qual período que esses seres sobreviveram. Então, com o tempo, as características do ambiente se alteram e o organismo continua no mesmo lugar, né? Devido ao peso de cima do organismo, a compactação e a sedimentação, né? Aquilo ali vai compactando e vai se transformando em rocha. Aquela terra, o que é a rocha? A rocha, o solo é fragmentos de rocha. Então, à medida que aquele peso em cima vai compactando, aquilo ali vai virando rocha novamente. Então, aqui, esse animal, ele sofreu esse processo de sedimentação, e aí a gente consegue ver aqui, né, que ele está preso e fica bonitinho ali, marcadinho na rocha. Eu tenho um fóssil, mas eu não sei onde ele está. Se eu achar, eu mostro para vocês depois. Então, para que ocorra o processo de fossilização, são necessárias condições extremamente favoráveis à preservação do cadáver ou vestígio deixado pelo organismo. Qual tipo de rocha apresenta esse tipo de condição? Vocês acham que são as sedimentares, metamórficas, ígneas ou magmáticas? Sedimentares. Rochas sedimentares, isso aí, tudo bem. Então, os fósseis, eles são esses restos, né? Quando a gente pega, por exemplo, um fóssil de um humanoide, como eles costumam falar, né? Um hominídeo, esses homens de Neandertal, eles determinam o tamanho, o sexo, por exemplo, quando eles encontram esses fósseis, através dos ossos. Por ali, dá para saber, através dos ossos, dá para saber se é um homem ou se é uma mulher, se é uma criança, através dos dentes, né? Tem dente de leite, tá? Os dentes permanentes. Então, são várias coisas que eles deixaram. As fezes petrificadas, dá para saber, por exemplo, o tipo de alimentação que eles tinham, o que eles comiam.
Um dos mais interessantes são os animais que ficam conservados no gelo, eles ficam congelados ali e tem uma preservação muito maior até de partes mais partes moles, né? Como, não só os ossos, porque não sofre ali aquela decomposição como os outros animais. Então, tudo isso dá para a gente ter essa noção de como os seres viveram no passado. Aqui, ó, processo de fossilização, o negócio deu uma bugada aqui, mas vamos lá. Primeiro tenho aqui o animal que morre, aí ele vai sofrer esse processo de petrificação e ele forma uma estrutura chamada de âmbar. Vocês lembram do filme, quem assistiu o filme Parque dos Dinossauros? Que eles tiram o DNA do dinossauro de um inseto que estava preso no âmbar. O que é esse âmbar? É uma resina que é liberada pelas árvores e conserva o animal. Então, por ali que eles tiraram o DNA, não sei se vocês já viram isso. Olha só que legal, gente. Claro que meu fóssil não é assim, né? Só um ossinho, mas tudo pequenininho, tá? Não vamos criar expectativa, não. Eu vou achar ele. Mas olha só que legal. Imagina encontrar um monstro desse. Os ossos são preenchidos por minerais que vão se solidificando e vão formando esse molde de como era o animal antes. Os dentes também são vestígios muito comuns de serem encontrados, porque eles também não vão ser decompostos. Aqui, olha a pegada do ornitópode, né? O fóssil de uma trilha de dinossauros, os animais que viveram no período Jurássico. Então, dá para ter noção do tamanho do animal, muitas vezes pelo tamanho da pata dele, né? A pegada, para onde que eles iam, o comportamento deles, dá para deduzir também a partir dessas mensagens que eles acabaram deixando com o passar do tempo. Olha aqui, coprólito de preguiça gigante encontrado na Patagônia, com mais de 10 mil anos de idade, exposto no Museu Argentino de La Plata. Então, como eu falei, através das fezes dá até para ter uma noção do que eles se alimentavam, por exemplo. Então, dá para a gente entender muito bem esses vestígios que eles foram deixando para nós. Fósseis de uma floresta foram encontrados na Antártica, que remontam mais de 260 milhões de anos. Gente, o que acontece? Como eu falei, o planeta está passando por transformações. Então, ele passou por eras glaciais, né? Quem viu o filme Era do Gelo aí sabe o que eu estou falando. Passou por eras glaciais. Existe a teoria de que era um continente só. Esse continente teria se separado em dois, a Pangeia e a Gondwana, e aí teria um único oceano, né? E tudo isso teria se modificado com o passar do tempo, e o planeta que a gente conhece hoje ele era totalmente diferente há milhões de anos atrás. Então, lá na Antártica, eles encontraram uma floresta, os fósseis, né? O resto de uma floresta de mais de 260 milhões de anos. Então, olha só, para vocês terem noção o quanto mudou o nosso planeta neste tempo. Aqui o âmbar que eu comentei do inseto lá do filme Parque dos Dinossauros. Pólen em uma abelha primitiva cheia de pequenos besouros parasitas presos no âmbar de 100 milhões de anos. E de acordo com o filme, eles tiraram o DNA dos dinossauros daqui, e aí eles faltavam pedaços, faltavam trechos, eles completaram com de outros animais para poder montar o genoma e recriar esses dinossauros. Então, os tipos de fossilização, olha só, tem o molde, por exemplo, fósseis de pegadas, tem a petrificação, que são os fósseis de fezes, tem o âmbar, que faz o fóssil de insetos. Então, essas evidências, essas marcas que eles deixaram, permitiram, então, que a gente conseguisse identificar, entender um pouco sobre como viveram os seres no passado. Então, basicamente, o que a gente tem? Existem indícios, teorias, não tem como falar para vocês, não, foi assim que aconteceu, evoluiu desse jeito, mas os cientistas eles têm fortes indícios porque existem muitas características que são similares em grupos diferentes de animais. Então, por exemplo, grupos de plantas diferentes, né? A gente viu lá, eu mandei no texto para vocês que tinham lá as características homólogas
e análogas, por exemplo, né? Às vezes ela tem a mesma origem evolucionária, mas tem funções diferentes. Às vezes tem a mesma função, mas tem origens diferentes. Então, olha só aqui para vocês, vamos lá, mais um quiz. Ver se vocês estão prestando atenção. Ver se eu não estou dando aula sozinha. O âmbar é uma substância que provém de vegetais antigos. Se localizavam sobre o solo há milhões de anos atrás e elaboravam uma matéria viscosa, conhecida como resina. Qual tipo de vestígio ela fossilizava? Insetos. Insetos. Letra C. Muito bem, letra C. Isso aí. Então, olha só que legal esse daqui. Gente, quando eu encontrei esse fóssil, a gente fez uma excursão na época da faculdade, e aí era um lugar de uma serra, eles estavam cortando, era uma mineradora, né? Eles estavam cortando a serra para tirar as rochas. E aí, gente, lá embaixo tinha um fóssil. A menina, uma colega minha lá, achou um fóssil de um peixe. Não foi esse aqui não, tá? Mas só porque eu lembrei aqui para contar para vocês. Então, assim, só para vocês terem uma noção do quanto mudou, né? Era um fóssil de um peixe em um lugar que era uma serra. Então, assim, mudou completamente o ambiente naquela região. Então, situada na divisa entre Ceará, Pernambuco e Piauí, a Bacia do Araripe é reconhecida internacionalmente como um dos mais completos e ricos depósitos de fósseis do planeta. É um dos principais sítios arqueológicos do mundo e corre perigo devido ao avanço da agricultura e da pecuária. É tão complicado que nesse lugar que a gente encontrou os fósseis, no outro ano a gente voltou lá de novo e aí eles tinham fechado o portão e não deixou a gente entrar, nós perdemos viagem, porque a mineradora já estava destruindo tanto lá a região, né, os fósseis e tudo, que não deixou nem a gente entrar mais. Então, assim, muita coisa acaba se perdendo por causa desse avanço, né? Agricultura, pecuária, mineração e tudo. Então, existem as chamadas semelhanças anatômicas e fisiológicas. Quando a gente observa os diferentes tipos de fósseis que a gente encontra em mundo afora, associado a essas observações das estruturas do corpo, é possível fazer essas comparações nesses aspectos anatômicos e fisiológicos que estão presentes ali nas gerações distintas, em que a gente chama de semelhanças anatômicas e fisiológicas, ou seja, a gente compara tanto a anatomia quanto a fisiologia, o funcionamento ali, como que ele se desenvolvia, o que ele comia, como eu falei para vocês. Dá uma olhada nessa imagem, que legal. Quando a gente observa o desenvolvimento embrionário de diversos grupos de animais, a gente vê que tem muita semelhança do começo ao final ali do processo de formação, né? Uma evidência dessa evolução, de que evoluímos de um ancestral comum. Então, olha só para vocês verem o embriãozinho de um peixe, aqui de um anfíbio, um réptil, uma ave e um mamífero. Olha só, gente, é muito interessante como são parecidos, né? Aqui já começa, esses dois aqui ainda tá um pouco parecidos, esses três aqui, esses dois já estão mais parecidos. Então, a teoria é que os peixes teriam sofrido esse processo evolutivo, formando os anfíbios, né? E aí, por isso que eles são tão parecidos assim. Então, existem algumas dessas evidências, os chamados órgãos homólogos. O que são órgãos homólogos? São órgãos que possuem origem embrionária semelhante, mas eles podem ou não desempenhar a mesma função. Isso leva a crer que esses diferentes seres vivos tiveram um ancestral comum e que teria formado essas novas espécies. Então, se você observar que o braço de um humano, a pata de um cão, a asa de um pássaro e a nadadeira de uma baleia, gente, dentro da nadadeira da baleia tem os 5 dedos, tem os mesmos ossos aqui, os mesmos ossos que formam aqui os dedos da baleia, formam aqui os dedos do pássaro dentro ali da asa, vão formar a pata do cão e vão formar a mão do ser humano. Então, são chamados de órgãos homólogos. Eles têm a mesma origem embrionária, mas eles podem ou não ter a mesma função, tá? Nesse caso aqui, o humano, a mão
serve para pegar, o cão para locomover, o pássaro para voar e a baleia para nadar. Cada um com uma função diferente aqui. Mas a origem é a mesma. Por que que eles acreditam nisso? Por causa da estrutura, do formato dos ossos aqui, que são muito, muito, muito semelhantes. E existem os órgãos análogos. O que que são os órgãos análogos? Eles acreditam que os órgãos análogos são aqueles que têm a mesma função, mas têm origens embrionárias diferentes. Então, por exemplo, aqui o morcego, que é um mamífero, tem aqui, se você observar, tem na asa dele aqui, tem os dedos também, igual acontece lá nos seres humanos que eu mostrei, né? Que aqueles órgãos homólogos, daria para a gente fazer essa comparação também. Tanto a asa do morcego quanto da borboleta tem a função de voar, mas são origens diferentes. Aqui eu tenho um inseto, que é um invertebrado, que é bem mais simples, digamos assim, do que um mamífero, né? Todo o seu funcionamento ali. Então, são chamados de órgãos análogos. Vamos lá, não esqueçam, não confundam, não misturem os dois. Os homólogos são aqueles que têm a mesma origem, pode ter ou não a mesma função. Os órgãos análogos são aqueles que têm a mesma função, mas têm origens diferentes, tá? Então, olha aqui, resumindo, então, os órgãos análogos têm a mesma função e diferente origem embrionária. Já os homólogos têm a mesma função ou não e mesma origem embrionária. Olha só, dentro das semelhanças anatômicas, quais são os órgãos que possuem origem embrionária semelhante, porém podem ou não desempenhar a mesma função? Homólogos, muito bem. E além disso, tem os chamados órgãos vestigiais. O que são esses órgãos vestigiais? São órgãos que eles aparecem, mas eles não têm função. Eles são só um vestígio de uma função que eles tinham no passado. Um exemplo muito assim clássico disso é o apêndice. Vocês já ouviram falar de apendicite, por exemplo? O apêndice secal do intestino humano, por exemplo, é um órgão vestigial. Esse órgão, ele é uma pequena projeção do seco, que é uma das regiões do intestino grosso, e não desempenha nenhuma função importante no homem e nos animais carnívoros. Qual que é a função dele, gente? A função é inflamar e dar apendicite e ter que tirar, só essa, mais nada. Não tem função. Só que eles acreditam que no passado, quando o ser humano se alimentava mais de vegetais, ele era importante. Ele tinha uma função importante ali para o desenvolvimento, né, do sistema digestório, para o funcionamento do sistema digestório. Só que como o ser humano ele foi mudando os seus hábitos, ele parou de ter essa função e se transformou num órgão vestigial. Olha aí para vocês verem, só essa estruturazinha aqui que serve para nada para gente, só para, como eu disse, só para inflamar e dar trabalho e ter que